Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda espera longe de Deus gera ansiedade. Ele não está demorando, é você quem não está pronto. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Você está ali parado, daqui um pouco vem um sentimento como se alguma coisa tivesse que acontecer, mas não tem nada. Você pega o celular, olha a caixa de mensagem, abre o e-mail, fecha, roda o feed da rede social e assim começa a olhar as coisas, procurando. Não encontra nada, abre a geladeira, come alguma coisa, vê outra coisa para comprar, desiste. Daqui um pouco um sentimento de tristeza invade o seu coração e você também já não entende por quê. Olha à sua volta, parece que não tem nada de errado, mas todos os dias esse sentimento ele te visita em algum dado momento. Você fica querendo fazer alguma coisa e não sabe o quê. E aquilo que você precisa fazer, você não consegue. Você simplesmente fica travado, como se dependesse de alguma coisa, mas você não entende exatamente o que é. Você ora para Deus, mas parece que Deus não te responde. Parece que as coisas todas demoram. O tempo às vezes para, às vezes passa rápido demais. E chega o começo da semana e daqui a pouco é o fim, e passou um mês, e passou alguma coisa, e passou outra, e aquele monte de conta. E o que tudo isso significa? Esse sentimento, ele parece uma tortura dentro de você. Esse é o sentimento da ansiedade, que por muitas vezes se transforma em tristeza, que por outras se transforma em frustração, que por outras vezes, simplesmente, você acaba anestesiado e cansado. Se torna irritado, não tem paciência com nada, não consegue conversar com ninguém. Tudo o que faz parece que já não tem mais graça. De vez em quando, bebe um pouco mais, faz algo que se arrepende e fica nisso, nesse ciclo. Sempre vivendo, parece que numa meia-luz. Nunca nada tá bom, às vezes também nem tá ruim, e fica esse morno de se viver. Mas será que Deus ele tá demorando? Ou será que você não está pronto? Você ainda não se arrependeu do que deveria se arrepender, não perdoou quem deveria perdoar, não entendeu o que deveria entender e que se tivesse mais condições, ao invés de fazer o certo, você iria fugir da sua vida. Você imagina, se com as coisas do jeito que já estão, você já tem feito uma destruição na tua vida onde nada dura. Você imagina se você tivesse condições para fazer tudo o que você gostaria. Não é à toa que você vê que certos artistas, eles simplesmente perdem tudo. Por um vício, por um estilo de vida, por um comportamento. Às vezes a gente pensa que se tiver rico, vai comprar diversos carros, sem entender que tudo tem um custo. E no fim, se você não ganha mais dinheiro, o dinheiro ele acaba. Então, por mais que você pareça ter, se você não cuidar, se você não zelar, tudo isso acaba. E tem pessoas que já tiveram muito nessa vida. E hoje, muitas vezes, não tem nem o que comer. Mas o sentimento de ansiedade, ele só passa quando Deus está perto de nós. Porque o Senhor, ele cuida de nós. Se a gente vai lá em 1 Pedro 5, versículos 7 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando
a quem possa devorar. Olha quem pode resolver a nossa ansiedade: o Senhor. E o que a Bíblia nos diz? Para que nós lançamos, para que nós entregamos ao Senhor a nossa ansiedade, para que Deus possa cuidar de nós. E aqui vem o ponto principal disso tudo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos o nosso propósito, a razão da nossa vida, o nosso chamado. Então, eu já não fico mais com aquele sentimento de busca. Eu fico em paz, eu estou em sintonia com Deus, eu estou entendendo a razão de eu estar vivo, eu estou percebendo aquilo que Deus quer que eu faça. Os meus sentimentos já não ficam mais nesse estado, porque eu entendi a quem eu devo servir e o que eu tenho que fazer e aonde está o amor que eu preciso, aonde está a minha alegria e aonde eu vou passar toda a minha eternidade. E eu começo a resolver as minhas questões internas, coisas que antes eu fugia, evitava falar. Hoje eu converso com o Senhor e daqui a um tempo, tudo isso que te assombrava vai fazer parte do seu testemunho. Quando você contar: olha o que Jesus fez na minha vida, eu sentia todas essas coisas, eu fazia todas essas coisas e hoje, graças a Deus, eu não faço mais nada disso. E olha como Deus, ele diz uma coisa que é muito importante e às vezes vai passar despercebido para a maioria das pessoas, que o sentimento de ansiedade é um sentimento que devia despertar em nós preocupação, porque ele fala: olha, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda na onde? Ao redor. Então, quando eu não entendo o meu propósito, ou não estou dentro do meu chamado, e acabo me deliciando na minha imaginação ou nos meus planos, eu começo a criar coisas e achar que certos tipos de sinais ou certas confirmações vêm de Deus. Mas aqui está o ponto: se você continua sentindo ansiedade, é sinal que Deus não está cuidando de você, é sinal que você não entregou a sua vida ao Senhor. E quem está governando a tua vida? O inimigo. Ele anda rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós podemos entender que a desgraça que acontece na nossa vida é fruto das nossas próprias escolhas. Porque quando eu não confio em Deus e prefiro confiar nas pessoas, prefiro esperar das pessoas, prefiro começar a solução das coisas nas pessoas, nas redes sociais, no Google, em qualquer lugar. Todo problema, ele precisa ser tratado primeiramente com Deus. E aí Deus, ele vai revelar para você aonde vai estar o caminho. Então você vai seguir por esse caminho sem desespero, sem ansiedade, sem pressa. Porque você sabe que esse percurso é para te ensinar alguma coisa. E cada batalha que nós enfrentamos, nós nos tornamos mais fortes. Eu sei, sinceramente eu sei. Porque assim como vocês, eu também sinto. Também tenho expectativas, também tenho sonhos, também tenho um passado, também tenho as minhas necessidades e um monte de coisa. E eu sei como, às vezes, é sedutor a gente acreditar em certas coisas, querendo simplesmente que as coisas aconteçam agora, querendo fazer um juízo de valor se a outra pessoa merece ou não, se está dando certo ou não, se é ou se não é. É complicado. A nossa vida, ela passa muito rápido. Daqui um pouco você está olhando no espelho e está notando que algumas rugas elas começaram a aparecer, que o seu peso já não é mais o mesmo que era antes, que o seu corpo ele está demandando um pouquinho de cuidado e que toda essa espera longe de Deus ela tem judiado de você. Você tem criado hábitos que você não tinha. Então nós temos que perceber as coisas que são do dia a dia. Você tem mentido? Você tem distorcido as coisas? Tem falado da vida dos outros? Tem comido mais do que o necessário? Você tem conseguido atingir as metas ou pelo menos aquilo que você precisa fazer? Deus, ele sempre coloca coisas dentro dos nossos pensamentos. E ele fica esperando que nós o façamos.
Só que muitas vezes nós ficamos pensando se nós queremos ou não, se é certo ou não, mas para outras coisas que nos fazem mal nós nem pensamos, simplesmente caímos de cabeça. E isso mostra o quanto o diabo ele tem influenciado os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque é muito fácil jogar a gente pro buraco. Basta provocar desconforto, basta provocar dor. Se provocou dor, você pensa em tirar a sua vida. Se você não está feliz, você pensa em se destruir bebendo. Se as coisas não estão de uma forma que você consiga interpretar, você vai tentar achar alguém que de alguma forma tem uma solução mágica, espiritual para a tua vida, sem entender que os teus sentimentos eles estão gritando que precisam de Deus, que precisam do amor de Deus, da palavra de Deus. Toda espera longe de Deus, ela gera ansiedade. Toda espera longe de Deus, ela gera tristeza. Nós não temos esperança quando vivemos longe do Senhor. E esse tempo que passa, ele machuca. Machuca. O sentimento de solidão, o sentimento de abandono, o sentimento como se você tivesse esquecido, como se a sua vida ela já não tivesse mais nenhum valor. Então será que o problema está em Deus ou o problema está em mim? Que eu não estou querendo ser mudado, que eu não estou deixando ser moldado, que eu continuo insistindo nas mesmas coisas que eu sei que já não deram certo. Porque se não tiver Deus, não tem como dar certo. E não adianta ter Deus em mim e não ter Deus na outra pessoa, que não vai dar certo também. Olha quem está ao nosso redor, é o mal. E se nós não chamamos o Senhor para a nossa vida, é o diabo que está convidado. Se a gente continua lendo a Bíblia, lá em 2 Pedro 3, versículo 9, a palavra do Senhor ela diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto Deus, entre aspas, está demorando, a palavra nos deixa muito clara: Ele não se atrasa em cumprir as suas promessas, como julgam. Isso é imaginação, é julgamento, isso é teoria. Mas o que Deus está esperando? Ele está esperando que nós possamos nos arrepender. E sem um arrependimento, esse sentimento de ansiedade não passa, porque no lugar fica o orgulho. Às vezes você está aí não achando, não vou me rebaixar, não é culpa minha, não, e coloca 1000 desculpas, mas sofre todos os dias castigado pelo mal que está à sua volta. As promessas de Deus, elas estão ali te esperando. A partir do momento que você se arrepender, que você buscar o seu conhecimento na palavra de Deus, aumentar a sua sabedoria, colocar o Senhor como centro da tua vida, como a razão do seu viver, como tudo aquilo que você busca fosse Ele. No seu dia, Deus ele tem que ter vários espaços. Pela manhã, quando você acorda, agradece ao Senhor por mais um dia. Escuta a palavra de Deus enquanto toma o seu banho, escuta o devocional. Durante o dia, ouve louvores. Durante a noite, novamente, em cada refeição, agradecer ao Senhor pelo pão nosso, pelo alimento que nós temos. Agradecer pelas coisas que são simples. No caminho do trabalho ou quando nós estamos passeando, andando em algum lugar, lembrar também do Senhor. Porque às vezes você vive aí prestando atenção na vida de todo mundo e Deus está dizendo: meu amor, meu amigo, eu preciso que você se arrependa. Para de olhar a vida dos outros e olha a sua vida. O tempo inteiro você vai ficar contando a mesma história que fulano fez, que ciclano fez, que Beltrano fez. E você? O que você fez? O que você fez? Você amou da forma que eu te ensinei? Você não sabia, né? Porque você nunca me deu oportunidade para me conhecer. E aí você tá aí, achando que ninguém presta, que a vida não vale a pena, que não existe nada de bom,
julgando, achando que eu não respondo, você também nem conversa comigo. Você simplesmente terceiriza essa obrigação, pedindo oração para todas as pessoas. E eu querendo falar com você, mas comigo mesmo você não fala. Comigo mesmo você não se arrepende. Mas, diferente do que você pensa, as suas promessas, elas estão todas aqui. E eu tenho paciência com você. Paciência vendo a sua insistência. Eu não me alegro com o seu sofrimento. Mas se é assim que você quer, o que eu posso fazer? E é assim que é o comportamento que nós lidamos com Deus. Sempre achando que as coisas precisam ser do nosso tempo e do nosso jeito. Quando as coisas acontecem do jeito de Deus, diferente de quando nós passamos isso sozinho, os nossos sentimentos não nos torturam no meio das coisas. Muito pelo contrário, os nossos sentimentos, eles nos fortalecem, eles nos dão a certeza que nós estamos fazendo certo, do jeito certo. Nós deixamos de se importar, entre aspas, com tudo aquilo que nos machucava, com tudo aquilo que nos escravizava e começamos a prestar mais atenção no reino de Deus. E o inimigo já não tem mais lado sobre nós e a nossa ansiedade já não existe mais, o medo já não existe mais, a tristeza já não existe mais, a solidão também não existe mais. E tudo aquilo que nós pensávamos que dependia de outra pessoa chegar para que passasse, ou de que alguma coisa acontecesse, não acha que é o remédio que vai tirar a tua ansiedade, não acha que é o depressivo que vai mudar. Quando você cria um relacionamento com Deus, todos esses sentimentos da ausência de Deus, eles passam. Então é o tempo que você quer insistir que isso fique na sua vida. Não precisa ser assim. Não precisa ser tão teimosa. Não precisa ser tão cabeça dura. É que às vezes você está achando que vai ter que voltar e vai ter que... Não tem. Não existe volta para uma terra de idolatria. Não existe volta para um lugar que é o inferno. Não existe volta para onde Deus não está. Se for para a gente voltar para algum lugar, é para o coração de Deus. Esse é o único lugar que merece que nós voltamos e permaneçamos. De resto, não é lugar para nós. Nós estamos aqui esperando que o dia que o Senhor nos chame de volta, que nós possamos cumprir o nosso propósito, passando todo esse tempo ao lado do Senhor, nos preparando para que vivamos a eternidade ao lado dele. Porque foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos ensinou, foi Ele quem esteve conosco todo esse tempo quando todos nos rejeitaram, quando as pessoas simplesmente silenciaram a nossa voz. A sua dor, ela vai passar, esse sentimento ruim, ele vai passar. Só que você precisa ter um encontro com o Senhor, e esse encontro precisa do seu arrependimento. E aqui não é lugar de ficar se vitimizando, de se martirizando, mas de ser consciente. Eu fiz, assumo, não farei mais. Mas isso só é possível, toda promessa só é possível se Deus estiver conosco. Porque é Jesus quem garante o nosso comportamento novo, através de um novo espírito e um novo coração, como nós falamos. Vê como cada dia, por mais que às vezes que um devocional, ele pareça que não esteja muito a ver com a tua vida, mas é como um tijolinho que você coloca todos os dias, construindo algo melhor para que você possa viver junto com o Senhor. Nenhuma palavra de Deus, por mais que às vezes nós leiamos e não conseguimos encontrar certo valor, porque a Bíblia tem momentos que ela começa a citar nome de pessoas, ou dizendo a ordem como as coisas deveriam ser construídas, e tem coisas que são assim, realmente difíceis de se entender. Mas é tão bonito quando a gente olha que tudo aquilo foi obedecido, que quando Deus pediu para Noé fazer a arca, ele seguiu exatamente as proporções que Deus tinha dito, que quando o templo foi construído, ele também tinha todas aquelas coisas, e que todos aqueles nomes daquelas pessoas, daquelas famílias,
todas elas serviram ao Senhor, e se não fosse isso, nós não teríamos tudo isso que nós temos hoje. Então, com o tempo, nós vamos aprendendo a apreciar todas as coisas. E tudo é bom quando nós examinamos pelo lado que o Senhor coloca dentro do nosso coração. E esse sentimento ruim, ele vai passar, em nome de Jesus Cristo, porque é graças a Ele que tudo isso se resolve dentro de nós. Amém? Que Deus possa confortar o seu coração, que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, que você sempre se recorde que você deve vigiar, ficar sempre alerta e orar, e o mais importante, prestar atenção nos teus sentimentos. A culpa do que você sente não é da outra pessoa, porque a oração cabe a cada um de nós. Se o Espírito Santo estiver em você, pouco importa quem estiver ao seu redor. Deus, ele vai reinar dentro do teu coração e dentro da tua vida e dentro de tudo aquilo que você pode sentir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.